oitavo ano. E aí, como é que estão? Tudo bem? Conseguiram fazer as atividades? Oitavo ano, eu gostaria só de combinar uma coisinha com vocês. Olha, o nosso livro, em um único capítulo, muitas vezes ele trabalha com 2 ou até 3, dependendo da situação, até mais, gênero. Então, o que o autor faz? Ele trabalha um primeiro texto, trabalha um primeiro gênero com interpretação textual e às vezes ele pede uma produção de um gênero que ele entende que vocês já conheçam, tá bom? Porque assim, dependendo da série em que você está, ele vai pedir um gênero que já foi trabalhado nas séries anteriores. Por isso que, às vezes, ele trabalha as características de um, que é o gênero novo, e pede a produção, muitas vezes, de um outro, só que relacionado ao mesmo tema. Ele não foge ao contexto trabalhado, ele vai mudar apenas a forma de pedir o gênero. Tá bom? Então, tem que ficar atento a este detalhe e prestar atenção em outra coisa. Às vezes que a tia pedir uma produção de texto, lá no finalzinho da página que eu colocar para fazer a produção de texto, tem dizendo o que é para fazer. Aliás, no livro de vocês, a página que eu coloquei no livro tem dizendo o que é para fazer. Só que é interessante que vocês façam essa leitura. Oitavo ano, entende-se que já é uma série mais desenvolvida, com a capacidade bem grande de interpretação, consegue entender o que realmente o autor quer. É lógico que esse livro de vocês, ele trabalha com temas assim, bem dinâmicos, moderno. Inclusive agora esse nosso gênero é um gênero diferente de todos os livros já trabalhados em produção de texto, tá bom? Então assim, ele trabalha com temas atuais e temas que eles acham que o aluno deva conhecer para a própria formação individual e coletiva do aluno, tá certo? Então é interessante prestar atenção nesse detalhe. Leia com carinho, leia com cuidado, preste atenção nos vídeos, minha gente, assistam mesmo. Não, eu estou percebendo, assim, que alguns alunos não estão assistindo o vídeo todo, porque tem perguntas que já são ditas ali no vídeo, mas que estão sendo feitas. Não é errado perguntar, lógico que não, vocês devem perguntar, vocês podem perguntar. As dúvidas devem ser tiradas por nós, professores. Só que assim, é interessante você tentar fazer, ver o vídeo, ler, tentar fazer para você ganhar até a autonomia, tá certo? Mas qualquer coisa vocês podem ir perguntando, tá bom? Outra coisinha que eu gostaria de conversar com vocês é que eu acredito que vocês já finalizaram o livro, falta mandar a atividade, eu vou mandar ainda, viu? A de leitura. Mas eu só gostaria que vocês já iniciassem a leitura do nosso próximo paradidático. Quero Ser Bela. Quero Ser Bela é um livro lindíssimo, maravilhoso, de um contexto bem atual, assim como os nossos livros, né? O livro do SAS, todos os nossos conteúdos são bem, assim, conteúdos atuais mesmo, moderno. Esse aqui não é diferente, é um livro maravilhoso, é um livro excelente, vocês vão adorar a história do Quero Ser Belo. Muitas vezes vocês já até conhecem alguém que passou por uma situação assim. A protagonista desse livro aqui, inclusive, é uma pessoa que ela não consegue aceitar o corpo dela da forma que é. E de acordo com o que o autor descreve, essa personagem, ela é simplesmente linda, mas ela não consegue entender que ela é bonita, então ela fica se espelhando entre outras pessoas, achando que o outro é mais bonito do que ela e que ela não é bonita, e várias outras situações relacionadas a isso aqui. Tem conflitos familiares, porque de repente a menina teve alguma situação e aí vai envolver problema entre pai, entre mãe, tá? Tem o rapaz aqui que quer ficar bonito, bem forte, ele acaba entrando para academia, usando substâncias que não deve, que vai prejudicar a saúde. Então é bem interessante vocês conhecerem, tá bom? Aqui vocês vão conhecer Priscila, vocês vão conhecer André, vocês vão conhecer a Clara. Eu acredito que vocês vão ficar apaixonados pela história. Sem contar que esse livro ele tem uma linguagem muito fácil, de entendimento assim imediato. Quando vocês estiverem lendo esse livro, vocês já vão conseguir gostar. Uma dica importante de leitura de paradidática é que quando você estiver fazendo essa leitura aqui,
Grifem, pessoal. Anotem o nome do personagem e coloca. Lembra que a tia colocava do livro Senhora todos os personagens e a funçãozinha dele na história, o que ele desencadeava. E acredito que dessa forma vocês conseguirão entender ainda com mais facilidade essa história, tá certo? Então depois nós vamos debatendo. Primeiro vocês só façam a leitura, vão fazendo anotações para não esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Olhos e ouvidos atentos. Nosso novo conteúdo de redação. Esse conteúdo, ele vem com uma novidade, um novo gênero. É a ópera. Olha só. A ópera. Então, por isso que ele colocou olhos e ouvidos atentos. Porque a ópera ela vai trabalhar aqui relacionados aos clássicos, aos livros que foram transformados nesse tipo de texto. Vamos lá. Olha só o conceito. É um gênero artístico teatral que consiste em um drama encenado acompanhado de música instrumental, tá certo? Gênero artístico teatral. Justamente por isso, como ele utiliza as obras para compor a ópera, é artístico teatral, porque acaba transformando a obra, que até então você só fazia a leitura, vai acabar transformando em uma ópera. Textos, olha só uma outra coisa que tem na ópera, libreto. Textos a partir do qual são compostas óperas, oratórias ou cantatas. Resolvi colocar aqui o conceito para que vocês consigam entender com mais facilidade. Como é um novo gênero para nós, acredito que assim vocês vão conseguir até desenvolver as atividades de vocês com mais facilidade, tá bom? Olha as partes mais importantes da ópera. Não é que seja apenas essa, mas como todo o texto, ele tem aquela parte central, aquela parte que não pode faltar de jeito nenhum. Na ópera não é diferente. Tem a abertura, que é o instrumental, coros, que é o conjunto de vocais, né, que são de vozes, interlúdios, instrumentais, que já entra toda aquela parte instrumental, áreas, que são as vozes solistas, tá certo? Então, quem tá descreveu aqui tudo bonitinho, o nome de cada parte e o que ela representa ali na ópera. A outra. Antes, a ópera, ela baseava-se na vida cotidiana. O que é a vida cotidiana? Das pessoas, no dia a dia, e aí ela conseguia ver uma situação, uma história, e transformava essa história em ópera. Como qualquer um outro gênero. Tá bom? É um livro. Um livro é uma história. De repente o autor vê uma história de alguém, uma história verídica, e ele coloca ali no livro. Ou ele pensa, ele imagina uma situação, o transforma num conto fantástico. Vai depender da situação colocada. Antes, então, a ópera baseava só na vida cotidiana. Só que aí houve a necessidade, né? Nem que houve a necessidade. Foi mudando realmente esse gênero. E aí foi transformando os livros, né, os clássicos, em ópera. Um dos exemplos que tem aqui no livro de vocês, por exemplo, é A Cartomante e O Espelho. Ambas as obras é do autor Machado de Assis e foram transformadas por Jorge Antunes. Machado de Assis, vocês sabem que é um autor bem conhecido, é um autor assim bem renomado mesmo. E as obras dele é sem explicação. Obra excelente. De repente, né? Ou por causa disso, que chamou a atenção da obra, por conta da temática que Machado de Assis coloca em suas obras. Vamos só ouvir um pouquinho a síntese ou um breve apanhado da Cartomante e do Espelho. A Cartomante, ela começa, né, com os personagens. E aí ela vai visitar a cartomante e inicia toda a trama. Por isso que o nome é Cartomante. O Espelho, ele já tem uma temática mais voltada para a sociedade, né? É aquela pessoa que às vezes ela é de uma forma e não consegue se ver de outra. Ou, de repente, a sociedade quer que seja de uma forma e ela quer mudar para agradar a sociedade. E ele o Jacobino só consegue se ver assim quando ele ganha um espelho. Aí começa toda a temática
do conto espelho. É quando você olha no espelho, você não consegue ver a sua própria imagem, né? E aí você vê a sua imagem da forma que você é, ou você consegue brincar um pouco com a situação? Muitas vezes você está linda e você olha, eu já não estou bem, eu já estou assim, estou dessa forma. Então o espelho, ele retrata justamente isso. Tanto você com você mesmo e você com a sociedade. Vocês vão fazer a atividade do livro 2, página 22, até questão 7, da 27. Pessoal, só lembrando que nesse primeiro momento nós não teremos a produção de texto, tá bom? Por enquanto vai ser só atividade. Por isso que vocês viram aí que tá um pouco mais caprichada, né? 22 até 27, mas é porque tem os nossos textos, geralmente os textos eles são maiores, né, mais página, mas dá tudo certo. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente revê essa questão das produções de texto. Por enquanto, faça só a atividade mesmo, exercício. Tá certo? Então, caprichem, assista o vídeo todinho, veja as páginas a serem feitas e até a próxima aula. Tá bom? Tchau!